Apucarana comemora 81 anos em 2025 e hoje eu estou aqui com o Monsenhor Roberto Carrara, que mistura sua história de vida com a história da cidade. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado, é uma alegria então estar com você, Ana, e através da online da tribuna, estar com os nossos amigos, a quem a gente conhece já faz muito tempo. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa história, como que foi os primeiros passos do senhor. Tá bom. Eu nasci em Jaú, São Paulo, em 39, novembro de 39. E depois pertenci à Diocese de Botucatu. Ali eu estudei o seminário e entrei no seminário em 1951, já faz um pouco de tempo, né? De lá, então, eu me ordenei em 1963 e o primeiro ano de padre eu trabalhei em Ourinhos. Depois eu voltei para a cidade de Botucatu para cuidar do seminário que existia, que nós tínhamos lá. E aí, depois, em 66, 67, aconteceu o caso de Botucatu, em que os padres não aceitaram a nomeação feita pelo Papa do bispo Dom Zione. Então, se recusaram. Então, eu não conhecia Dom Zione. Ele foi reitor de muitos padres. Então, eles não gostaram dele como reitor. E agora, então, disseram, antes da nomeação, quando o arcebispo de Botucatu, Dom Frei Henrique Golan Trindade, estava para deixar a direção, os padres disseram para ele, pode mandar quem quiser, menos este. E foi justamente esse que foi nomeado. Então, os padres disseram, tá bom, então venha, mas nós saímos. E eu, então, nessa ocasião, decidi vir para cá, porque Dom Romeu Alberti é que foi nomeado pelo Papa para resolver estudar o caso de Botucatu. Quando ficou decidido, eu era secretário de Dom Romeu Alberti, e eu era secretário de todas as cartas que ele redigia, eu então escrevia, datilografava, depois ele assinava. E aí, nessa carta, uma delas foi justamente isso, né, que o Dom Romeu escreveu, os padres têm razão que um outro bispo seja nomeado para Botucatu. Mas essa carta não chegou ao Papa, ficou na congregação dos bispos e o cardeal lá decidiu. E aí que ficou a coisa feia. Bom, então por essa razão, como os padres tinham decidido sair, nós éramos 25 padres decididos a sair. Eu não conhecia, mas eu disse, eu estou com vocês, eu vou junto com vocês. Estarei onde vocês estiverem. E aí eu tinha decidido ser padre na diocese lá em Assis, estado de São Paulo. Mas Dom Romeu, que me conhecia já do seminário, disse, não, você vai comigo para Botucatu e você vai ficar na catedral, porque eu era cerimoniário, ele queria alguém nesse sentido na catedral. Então, em junho de 69, eu cheguei à Catedral de Apucarana. E depois, naturalmente, aí trabalhando, portanto, vem dar, nesse tempo todo, vem dar mais ou menos aí uns 55 anos, né? Isso, 56. Mas não fiquei todo esse tempo na catedral, eu tive outras atividades, como eu gostava de liturgia, e o bispo, que se tornou arcebispo de Londrina, ele então foi eleito bispo responsável pela liturgia da América Latina. E aí então ele me convidou para ir, e falou assim, nossa, será uma alegria. Aí eu fui trabalhar com ele na América Latina, chamado CELAM, que é a Conferência Episcopal Latino-Americana, composta de 22 países. E eu fui dando aulas, dando cursos, organizando cursos, era para ficar 4 anos. Mas aí aconteceu a quarta Conferência de Santo Domingo, eu fui responsável pela liturgia, e mesmo nas discussões acontecidas entre os cardeais, bispos e
e sacerdotes e vigários gerais. Então, nessa situação toda, quando foi feita a avaliação foi que a liturgia foi perfeita. Aí eu fiquei todo orgulhoso disso, né? E aí o cardeal me premiou com o cálice que eu uso todos os dias, um cálice que o Papa também usou, porque o Papa é que abriu a quarta conferência. Então, terminado isso aqui, já me chamaram para Roma, e aí eu fui para Roma trabalhar na congregação do culto divino, que cuida da liturgia. O senhor ficou bastante tempo lá, né, padre? Aí eu fiquei 15 anos. O senhor também passou por Bogotá nesse período, antes de voltar para Apucarana, então, né? Em Bogotá eu fiquei nesses 2 tempos, nesses 2 anos da América Latina. Ah, entendi. O senhor foi para Roma estudar, foi com esse intuito? Em 80 eu fui para Roma para estudar. Fiquei 2 anos me especializando em liturgia. E depois, então, em 80, terminado, portanto, o meu curso, eu voltei para a catedral e trabalhei até 91. 91, aí é que fui levado para Bogotá para trabalhar na América Latina, coordenando, então, a liturgia da América Latina. Então, o senhor retornou depois da América Latina, de viajar por vários locais, o senhor voltou para Apucarana novamente e se tornou novamente pároco da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Isso, depois que eu fui, então, para Roma, eu fiquei lá 15 anos, cuidando da liturgia do Brasil, e também a minha especialidade era cuidar das dispensas de padres. Tem padre que não quer ser mais padre, quer se casar. Para isso ele precisa de uma dispensa. E foi esse o meu trabalho. Eu trabalhei ali, dispensei. Meu trabalho foi, né, 6.000 e poucos padres. Nossa, bastante. Do mundo todo, né? Do mundo todo. Do mundo todo. Entendi. Padre, e apesar dessa sua trajetória ser bem grande, então envolver praticamente o mundo inteiro, o senhor passou por vários países, atendeu padres fiéis de todo o mundo, a Apucarana tem ali um espacinho especial para o senhor, porque o senhor passou uma boa quantidade de tempo da sua vida por aqui também, né? A Apucarana foi a minha vida, sabe? Eu passei por 40 e poucos países, né, no trabalho que eu tive. 40 e poucos países. Mas o que realmente me marcou na vida foi a Apucarana. Ela formou quem o senhor é? A gente pode dizer que ajudou a formar quem o senhor é? Muito, sim, claro que sim. Mas aqui a gente tem tantos amigos, né? A gente conhece tanta gente, a gente ajudou a construir tanta coisa. Por exemplo, o Hospital da Providência, quando eu cheguei aqui, aquele hospital era de madeira. E aí, então, vieram as irmãs e, naturalmente, o pároco da catedral tinha que dar uma ajuda. Uma assistência, né? Na assistência e fazendo publicidade e organizando encontros aí, festas, para que o hospital chegasse ao ponto que chegou. Ainda não terminou, agora tem uma ajuda muito forte do governo do estado, né? Mas está chegando, então, ao final. Então, o senhor teve toda essa trajetória e, além disso, a gente tem o fato de que o senhor está agora, atualmente, na paróquia Cristo Profeta, que também é uma das maiores paróquias aqui da cidade, né? É uma paróquia grande mesmo, né? Então, a Cristo Profeta fica justamente onde a saída não é para cá, é para o outro lado, é para Maringá. Isso. Então, indo para Maringá é toda aquela região, tudo ali é paróquia Cristo Profeta. E como que é para o senhor, assim, mudar de região, digamos assim? O senhor passou tanto tempo na catedral com os fiéis, cria ali um apreço, uma relação próxima, e se mudar, assim, muda o senhor também? Como que é essa relação? A ruptura do trabalho ali é sempre desconfortante, né? Nesse momento que a gente sai. Porque a gente está deixando tudo, a casa onde a gente vive, a cozinha que a gente tem, né? Tudo isso faz parte da história da gente, e tudo isso eu construí, né? Porque aquela construção atrás da catedral, fui eu que fiz e terminei isso em 1980, terminei. E aí, então, aquilo foi minha vida. Aí, mas também, como eu cheguei aos 80 anos, eu tinha que deixar a catedral. Então, o bispo colocou
o outro padre, né, para cuidar lá. E agora então, como eu não sou mais pároco, isto é, eu não tenho a responsabilidade de uma paróquia, mas eu estou vivendo na paróquia ajudando o pároco e assim eu tenho também um lugar de trabalho, porque eu não posso deixar de atender ou de me comunicar com as pessoas, né? Então essa é a função da gente, é isso que a gente faz, porque é vocação, isto é, não é uma função, não, é vocação. Foi Deus que me chamou. Eu tinha 7 anos quando eu disse que eu queria ser padre. Era fazendo a primeira comunhão, estudando ali, né, fazendo a catequese. E a catequista, que era uma freira, perguntou: o que vocês querem ser quando crescerem? Aí eu levantei a mão: eu quero ser padre. 7 anos. E não mudou desde então? Não mudei. Não mudou de caminho? Falou, vou virar médico? Não. Não. Foi aí. Aí eu saí para o seminário, eu tinha 10 anos, eu era coroinha. Aí com 11 anos eu fui para o seminário. 11 anos. Ah, daí antes era mais cedo do que agora, ou não? Não, é que agora não tem um seminário menor. Desse, né? Mas tem um seminário, começando com a filosofia, e aí vai para frente. E padre, outra coisa muito importante também da sua trajetória é que além de padre, digamos assim, o senhor também recebeu o título de Monsenhor, né, do Papa. Como que foi? Quando que foi exatamente? Como que foi essa sensação? Então, isso foi o Papa João Paulo, eu trabalhei com ele, né? Eu convivi com ele durante esses 15 anos. E aí, então, pelo trabalho que eu estava realizando na congregação do culto divino, então ele quis me dar esse título. Isso foi em 1995, que eu recebi esse título. Eu fui para lá em 91, em 95, então, eu recebi o título de Monsenhor. E padre, explica pra gente exatamente qual que é a diferença, assim, quais são as funções que agrega para o senhor ter esse título de Monsenhor? Tem alguma diferença ou não? Não, nenhuma. Nenhuma? Não. E depois as pessoas me chamam de padre, eu assim, nossa, mas aí, desculpe, eu devia chamar de Monsenhor. Não, eu sou padre com o título de Monsenhor. A coisa mais importante que eu tenho é ser padre. Porque o Monsenhor não muda muita coisa na minha vida. Só o título. Já ser padre é tudo, né? Ser padre é realizar aquilo para o qual Jesus me chamou. Entendeu? Então, padre, só para a gente finalizar, o senhor brincou aqui que a sua memória não anda muito boa, mas eu vou pedir para o senhor revirar a sua memória, abrir umas caixinhas e tentar contar para a gente qual que é, assim, uma das memórias mais importantes, mais marcantes que você tem com Apucarana. Agora você me pegou de improviso mesmo. Assim. Não, bem, aquilo que sempre me fez amar Apucarana foi justamente a maneira como esse povo sempre me acolheu, entendeu? E, nossa, sempre abraçando, etc. Apucarana se tornou a minha família. Alguma coisa assim de extraordinário que eu possa ter feito? Não. Eu fiz aqui os 50 anos de padre, fiz os 25 anos de padre, então foi uma festa maravilhosa que prepararam para mim, assim, até um pouco de improviso, né? Então isso me tocou muito. Agora, a convivência também com as autoridades aqui, né? Sempre estive em contato com todos, então fatos assim específicos, para mim, não tem nada a não ser essas festas assim extraordinárias. Acredito, então, que a relação que o senhor tem com a cidade, com os apucaranenses, com as pessoas que vivem aqui, são muito mais importantes para o senhor, né? E para a sua trajetória de vida. Mas esses são os meus amigos. Quem é que vai viver sem amigos? Então, é isso que eu realmente valorizo. Quero estar com todos, eu visito, abraço e depois eu sou chamado de padre beijoqueiro, né? Porque desde a criança, menino de pequeno, eu já vou abraçando, eu já vou pedindo beijo e também as mães, né? Porque a criança não pode só ela receber o beijo, né? Tem que ser a mãe também, então sou chamado de padre beijoqueiro, é realmente isso que...
o meu relacionamento com as pessoas. Uma relação de carinho, né, padre? Quem não gosta, né? Então, por hoje é isso. A gente termina aqui a nossa entrevista, mas a gente tem muito mais no especial de 81 anos de Apucarana.